Queridos, vamos pensar nesta noite de 109 anos no tema A Igreja Modelo para hoje. A igreja modelo de ontem é a igreja modelo para hoje e para amanhã, porque a palavra de Deus é eterna, os princípios imutáveis, quem muda somos nós, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, a igreja que Cristo desenhou no primeiro século, a luz do Espírito Santo, que iluminou, que inspirou, que separou pessoas. O que Jesus fez por nós, Ele já nos deu tudo o que precisávamos para sermos uma igreja modelo, uma igreja fiel, uma igreja verdadeira, uma igreja honesta, uma igreja cheia da presença do Senhor. Como ensinamos aqui no perfil de servo no último sábado, o mais importante para uma igreja é que ela tenha a presença do Senhor. A diferença entre as nações naqueles dias era exatamente essa: todas as outras andavam na escuridão, mas o povo escolhido de Deus tinha uma coluna de fogo que os guiava à noite e uma coluna de nuvem durante o dia. O povo de Israel tinha Deus vivo entre eles. Deixa eu repetir, talvez você não tenha entendido, ou talvez não tenha feito a ponte. Queridos, o mundo está em trevas e você está na luz. O mundo está morto, perdido, mas você foi salvo. Jesus te encontrou, te salvou, te redimiu, lavou. Ele já fez isso por mim e por você. Então, Jesus é o modelo que agradou ao Pai. Nenhum outro sacrifício agradou mais a Deus depois que Jesus se entregou na cruz. Eu e você fomos salvos graciosamente, Ele pagou a dívida por nós. Então eu pertenço a Ele. Quem pertence a Jesus aí? Levanta a mão assim bem alto. Isso. Nós temos alguns anos pela frente de vida. Deixa eu repetir isso. Nós temos alguns meses de vida para frente aí. Deixa eu melhorar. Nós temos alguns dias, talvez horas, talvez segundos, porque eu e você não sabemos quando Jesus vai voltar, e muito menos quando Ele vai nos chamar. Então, hoje é o dia para que você se torne uma igreja modelo. Hoje é o dia que você e eu devemos tomar como base, como marco. 109 anos da igreja, eu tomei uma decisão: serei uma igreja modelo. Há muitas pessoas querendo uma igreja que sirva de referência para a sua vida, para a sua família, para o seu carro, para o seu filho, para os seus negócios, para o seu ambiente. Mas eu quero te dar uma excelente notícia: a igreja é você. A igreja é você. Você carrega a marca de Cristo, a presença de Cristo, e você não pode transferir a presença de Jesus para lugar nenhum, porque você deve carregar. O tabernáculo dele já está conosco. Querem ver uma coisa? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Fica em pé. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! A glória que Moisés pediu para ver, agora ela está dentro de você. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós.
O amor, a alegria e a paz são os 3 primeiros gomos do fruto do Espírito Santo. Esta alegria não vai mais sair. Quem se lembra? Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Não, 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 não vai sair. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair de dentro do meu coração. Volta lá, Michele, bota lá essa última parte. Não, isso. A maioria dos cantos aqui, Carissa, tem entre 5 e 7 minutos, a maioria deles. Aí agora quando eu venho cantar aqui, fazer um solo, olha lá, olha para trás lá, pode olhar todo mundo, olha lá em cima. Fim, acabou já. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Já fim, eu falei assim, vai vir outra estrofe aí, nada, fim. Queridos, o poder do Espírito Santo que opera em nós, faz com que a gente se alegre, mesmo quando as coisas não vão tão bem assim. Isso é um presente de Deus, é uma graça de Deus. Quando você entra por aquelas portas, não é que você tem uma amnésia, ou você se esquece, não. É que o Espírito Santo de Deus te toma, porque Ele está dentro de você. E esse gomo do Espírito Santo, que é a alegria, entra. Por isso que o cristão não pode ficar muito tempo longe ou fora, ele tem que estar sempre junto, porque nos momentos de provação, você vai encontrar lugar para a alegria, para a emoção, para as lágrimas. Quem é que já chorou dentro da igreja, num momento de celebração? Queridos, não tem nada melhor que isso. Se chorar, chora aos pés do Senhor, em Jesus, como seu consolador. Esse é o Senhor. Uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordens para os seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desisti, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Aleluia! É hoje, hein? Eu nasci na Igreja Batista, mas eu admiro muito uma área da Igreja Assembleia de Deus, que é que quando começa alguém cantando a capela, o pessoal lá do violão já chega, já três toques assim, já acha o tom. É assim ou não é? Tum, 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 foi. E depois que o violão começa, ou a guitarra, aí a bateria, chocalho, e vem todo mundo junto. É uma festa, é uma alegria. Eu já cantei 3 canções aqui, me deixaram seco. Acho que é para eu não cantar.
É para não cantar. Tá bom, já que não é para cantar, eu vou pregar. Mas olha, queridos, se a Bíblia diz lá em Tiago o seguinte: se você está contente, tem pouca gente vindo da escola bíblica, só vi Vivian responder, Alice ali. Quem está contente, cante louvores. Não é isso que está escrito? Eu me recordo do meu pai cantando pela casa. Ele saiu do quarto e até cantando. Não existe nada melhor que isso, queridos. Nada melhor do que isso, cantar. A Bíblia diz que quem canta seus males espanta. É a Bíblia que diz isso? Mas você sabia que tem gente que pensa que está na Bíblia? Isso não está na Bíblia não, irmãos. Pelo contrário, quem canta, os céus se manifestam. Quem canta louvores ao Senhor, os céus se manifestam. A presença dele fica baixinha, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor habita no meio dos louvores. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Cante, alegre-se, não deixe de cantar hinos de louvor ao nosso Deus. PIBAN, 109 anos, a igreja modelo para hoje. Efésios, não vou falar sobre todo o capítulo, apenas do verso 1 ao 16, de maneira muito objetiva, porque marca muito a nossa vida e a nossa história. Uma igreja saudável tem unidade, maturidade, comunhão e serviço no corpo. É isso que vamos ver à luz de Efésios capítulo 4, versos 1 a 16. A igreja modelo do Novo Testamento passa por Efésios 4. O capítulo nos mostra que Cristo governa seu corpo, como os líderes servem ou devem servir, e como os dons funcionam, e como a igreja cresce, numericamente e espiritualmente. Espiritualmente e numericamente. Se você está trabalhando e você é saudável, você vai crescer, seja no trabalho secular, seja na sua família, enfim, você vai crescer sempre que você trabalhar. Um corpo sem cabeça anda desorientado, não sabe para onde vai e acaba por perecer na estrada. Igreja saudável não abre mão de seguir a orientação do Espírito Santo, pois é Ele quem distribui os dons, chama os líderes e estes, servindo ao corpo, preparam cada membro para a obra do ministério. Pastores, mestres, evangelistas, profetas, evangelistas, todos esses foram postos na igreja a fim de preparar os santos para a obra do ministério. Eu e você somos chamados por Deus então para cumprirmos um propósito, e é isto que a carta aos Efésios, no capítulo 4, versos 1 a 16, vai nos mostrar nesta noite. Estamos na esteira dos 109 anos e trabalhamos para que Efésios 4 seja uma realidade entre nós, para a nossa edificação, unidade, maturidade, comunhão e serviço no corpo de Cristo. Em primeiro lugar, destacamos os versos 1 ao 6, unidade. Repita comigo, unidade. Sem unidade, o corpo não se move. O braço precisa estar colado ao corpo. O braço direito, o braço esquerdo, a perna esquerda, o pé direito. Se você se separa, você morre. Um acidente, ficou um pedaço do corpo para lá e outro para cá. Um dos dois vai sentir falta e vai morrer. Não vai ter sangue, não vai ter sangue, não vai ter respiração, não vai ter oxigênio, não vai ter, e vai morrer, vai apodrecer, vai acabar. O cristão precisa estar grudado no corpo. Igreja é corpo, e o corpo tem vários membros, e por ter vários membros, você faz falta. Fale isso para o seu irmão, você faz falta. Você faz falta, e faz falta mesmo, irmãos, faz falta mesmo. Todos nós fazemos falta. Nós não podemos imaginar que Jesus fez a sua igreja, criou a sua igreja, para que nós vivêssemos afastados.
olhem para Neemias, olhem para Paulo, olhem para Pedro, olhem para todos que escreveram a Bíblia. Eles vão falar de unidade. Precisamos ser um corpo vivo, saudável, porque assim a gente vai crescer, assim a gente vai avançar. Então o apóstolo Paulo destaca isso. Vamos ler aí esse texto 4, 1 a 6. Por favor, Michele, como eu pedi. Esse é o destaque, o andar digno, do que está no verso 1. Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda o quê? Humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só, uma só, um só, de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Queridos, ele não age apenas por meio do pastor, ele não age apenas por meio do líder do louvor, ele não age apenas em quem está servindo no estacionamento, na recepção, seja onde for. Ele age por meio de todos, porque ele está em todos. Então você e eu devemos tomar uma decisão hoje. 109 anos, o Senhor está em você, a glória dele está em você. E se você não se engaja, se você não serve, eu não vou dizer você não serve não, se você não serve, você ainda não faz parte do corpo, você ainda não entendeu a unidade que Cristo quer que você viva. Se você só vem à casa e nunca sai enviado como missionário, você está no lugar errado. Talvez você ainda não tenha entendido o máximo de uma igreja modelo no Novo Testamento, que é a unidade. Jesus disse certa vez: um reino dividido não subsiste, não vai adiante. Quem aqui não se lembra, na etapa lá da Torre de Babel, a Torre da Confusão, Deus, Jesus e o Espírito Santo disseram assim lá no céu: eia, desçamos para ver o que eles estão fazendo. Eles estão em unidade, nada vai ser impossível a eles, porque eles estão tão focados no que estão fazendo, eles estão tão unidos. Vamos descer e vamos confundir a língua deles, porque senão eles não vão parar. Foi assim, porque unidade é uma unidade errada, mas eles estavam em unidade. Quando nós estamos em unidade, a presença do Senhor é notória. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, unidos, em unidade. É ali que o Senhor ordena a bênção, é na unidade. O andar digno. Rogo-vos que andeis do modo digno da vossa vocação. Os pastores devem ser exemplo para o rebanho, não apenas instrutores, mas práticos. Os diáconos devem ser exemplo de boas obras, não apenas de posição. Os membros devem seguir seus líderes, imitando-lhes a fé, com uma consciência pura, limpa. Leiam comigo, Hebreus 13, 7, na versão da NVT. Vamos juntos? Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Exemplo, pastores e diáconos, exemplo de serviço. Ora, se Jesus veio e nos ensinou que a bacia e a toalha é o maior exemplo de que você é grande, de que você realmente é um discípulo dele. Quem aqui se lembra da revolução da bacia e da toalha? O que os discípulos disseram para Jesus? Pedro, por exemplo: de maneira nenhuma você vai lavar meus pés, o Senhor está se fazendo escravo, eu não sou seu Senhor, o Senhor é o Senhor.
E Jesus falou: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse logo: então dá um banho geral. Aí Jesus disse para ele: você já está limpo pela palavra, eu só preciso lavar os seus pés, porque eu quero te ensinar humildade. Se eu sou o Senhor e Mestre, estou lavando os seus pés. Se eu sou o pastor da igreja, estou carregando aqui com o Ozorimar, 130 anos, o Ozorimar está aqui comigo, ó. Quase todo dia, quase todo dia, quase todo dia. Só quando o Zulmira não deixa ele sair de casa. Quando o Zulmira tranca as portas, aí ele não sai. Carregando cadeira, varrendo, puxando um banco. Queridos, se diácono e pastor não servir de exemplo para as ovelhas, que ovelhas nós teremos? Todos nós temos que servir, e pastores e diáconos devem fazer do seu serviço dobrado. A Bíblia diz que aquele que serve como diácono, quando serve bem como diácono, ele alcança uma excelente posição e muita fé e honra no meio do povo. Serviço, servir. Nós fomos colocados na igreja para servir aos santos. Virtudes pastorais e diaconais indispensáveis numa igreja modelo. Humildade, você leu comigo, contrapõe-se ao orgulho ministerial. Mansidão, suavidade espiritual que acalma o rebanho. Acalma o rebanho. Um diácono, um pastor, centrado na humildade, na mansidão, no domínio próprio, ele vai acalmar, ele vai amansar. Ele não vai ser um canal de discórdia, de briga, de aumentar o volume, não. Ele vai ser um instrumento de Deus. Humildade, mansidão, longanimidade, paciência com processos e pessoas. O que nós temos ensinado aqui todos esses anos, desde 1916 até agora, pessoas são mais importantes do que o que elas fazem ou deixam de fazer. Ninguém pode ser alijado do corpo, retirado do corpo. Não. Se um médico falar assim para você: olha, o seu dedo está bem ruim, mas ainda dá para salvar, você vai ficar feliz ou vai ficar triste? O seu dedo, mais um pouquinho, você ia perder o dedo. Aí você diz assim: pode cortar, eu tenho 20, vou ficar com 19 ainda. Você faz assim? Pelo contrário, você vai dizer, sabe o que? Recebi uma excelente notícia, não perderei meu dedo. É ou não é, irmãos? É ou não é, irmãos? Eu tenho 10 dedos, deixa eu perder esse aqui. É assim que a gente faz? Não. Então, nós estamos aqui, queridos, para sermos longânimos com as pessoas. Quantas vezes? Perguntou o apóstolo. O apóstolo Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes devemos perdoar? Quem sabe responder essa? Essa é fácil. 7 vezes? Não. Uma igreja que quer avançar como modelo para a cidade, um modelo para ela mesma, ela não pode perder ninguém por falta de paciência. Quando você encontra alguém difícil, é a sua oportunidade de crescer na longanimidade, na mansidão, no domínio próprio. E olha, prepare-se para ser provado, para ser testado. Mas quem está na posição de ensino precisa ser exemplo para o rebanho. Suporte mútuo em amor, a cura dos relacionamentos internos é essencial. Igreja que possui um ministério diaconal eficaz, reproduz o ensino em obras factuais e multiplica as ações de amor e cuidado no rebanho. Se os pastores, além do ensino, também servirem às mesas, é sinal que não está saudável a forma de organizar o serviço na casa de Deus. Vejam Atos 6, 3 e 4, veja o que Pedro disse e os demais apóstolos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Vamos juntos comigo agora? Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Abra para mim aí, Atos 12, 24, por favor. Coloca aí na tela, é o versículo do próximo ano.
Eu e você precisamos entender que foi Deus quem organizou a igreja dessa forma, não foi homem nenhum. Por que a palavra continuava sendo pregada com autoridade? Por que os apóstolos estavam com uma vida santificada? Porque eles tinham tempo para se dedicarem à oração e ao estudo da palavra e ao ensino, enquanto os diáconos estavam servindo as pessoas, cuidando das pessoas. Isso é um modelo de Jesus para a sua igreja. Pastor, o diácono só servia as mesas? Não, Filipe era um diácono extraordinário, era evangelista. A Bíblia diz lá em Atos 8 que Filipe estava pregando, fazendo sinais, maravilhas, prodígios, e quando pintava uma oportunidade, ele estava pregando o evangelho. Primeiro diácono a ser teletransportado, era um diácono, estava lá pregando para o eunuco, e de repente batizou o eunuco, daqui a pouco olhou para o eunuco, valeu, saiu daqui e foi para lá em Azoto. Quem se lembra disso aí? A Bíblia diz que o eunuco nunca mais viu Filipe e seguiu feliz o seu caminho. E nós precisamos ser assim. Por isso que tem que ser, Ozorimar, homens cheios do Espírito Santo, cheios de virtude. Por que tem que ser cheio do Espírito Santo, Mônica? Porque tem que ser longânimo, paciente, amoroso, afetuoso, cuidadoso com o rebanho, porque o rebanho não é nosso, é dele. Calma, fala para o teu vizinho aí, calma, esse irmão que está servindo a ele dá trabalho, mas calma, Deus está colocando ele do seu lado, que é para você crescer. Se o teu irmão é um desafio para você, saiba, não é por acaso que ele está do seu lado, é para você crescer. Quando você despreza as pessoas que estão à sua volta, você perde a oportunidade de crescer. A organização de uma igreja começa por líderes maduros que sabem o que, quando e como fazer. Unidade é obra do Espírito, porém deve ser guardada pela igreja, é o verso 3. A unidade é produzida pelo Espírito, pois só Ele tem o poder para isto. No entanto, a unidade do Espírito deve ser mantida pela prática espiritual de líderes maduros, porque líderes maduros geram uma igreja madura. Se você é líder, você precisa amadurecer. Geralmente numa igreja pequena, você faz muitas coisas, e talvez você seja o único a fazer. Então você não pregava, você passa a pregar, Deus vai ajudando. Quem aí já fez isso? Já fez tudo na igreja? Você já fez tudo na igreja? Corria, pulava, batia, ia lá, ligava. Pois é, esse aí cresceu, se desenvolveu, aperfeiçoou. Hoje você está falando mais, você está desinibido, você está fazendo diferença. Querem ver uma coisa? Na escola, geralmente, se há um cristão numa turma e precisa falar em público, é o cristão que é apontado. É assim ou não é? Ah, vai, você sabe falar. Você sabe. Não é você, é o Espírito de Deus que está em você. É a igreja. A igreja foi fundamental para a gente crescer, para a gente aprender. Unidade é obra do Espírito, porém deve ser guardada pela igreja. Os princípios da unidade da igreja, versos 4 e 6. Princípios da unidade da igreja. Olha só, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Não tem dois. O Espírito é de poder e mansidão, é de moderação. Se há um outro espírito entre nós, esse espírito tem que ser expulso, porque só pode ocupar um espírito em você, nenhum outro. Você precisa abrir o seu coração para Jesus e deixar que Ele seja único, exclusivo, total, integral na sua vida. Um só corpo. Anotem: líderes e igreja não criam unidade,
eles protegem a unidade criada por Deus. Você pode repetir isso comigo? Líderes e igreja não criam unidade, eles protegem a unidade criada por Deus, protegem a comunhão da igreja. Por isso que quando a gente entra numa roda, e aquela roda está falando mal da Carissa, e você não chega e fala assim: irmãos, parem aqui mesmo, não vai à frente não, não é só, não, pode parar, porque eu já sei que o adversário vai levar vantagem por essa portinha que você está abrindo. Você vai começar dentro da igreja a ser taxado como chato. Quando você chegar, o que estavam falando já vão parar de falar. Mas que bom, porque se tem alguém que leva vantagem quando uma igreja está dividida, quando uma igreja está em falatório, disse-me-disse, se tem alguém que leva vantagem, é o adversário. Ele enfraquece. Aí estou eu, Marcos Laerte, pastor Moisés e Tanaka, descendo a lenha no Júnior. Você só está aqui do meu lado. Aí o Júnior chega, Tanaka é novo convertido, e viu que nós três, Marcos Laerte, pastor Moisés, estávamos falando mal dele. Mas o Júnior chegou: ô irmão Júnior. Aí Tanaka vai falar assim: ué, não sabia que na igreja existia isso não, para mim era só lá fora. Hein, irmãos? Sim ou não, irmãos? Ué, para mim só falavam mal das pessoas lá fora. Dentro da igreja também acontece isso? Acontece, irmãos? Agora, é para acontecer? Não. Então o que nós temos que fazer? Tomar uma decisão? Aleluia! Eu hoje decido parar de falar mal. Eu não vou falar mais do meu irmão. Amém? Não vou falar mais mal do meu líder. Eu não vou falar mal do pastor. Aleluia! Não vai falar mais mal do pastor. Não vai. Você deve proteger a unidade do Espírito. Quando você protege o seu irmão, você está protegendo a unidade do Espírito. A Bíblia manda a gente honrar, a Bíblia manda a gente disciplinar, a Bíblia manda a gente exortar, a Bíblia manda a gente ajudar o irmão. Falar mal nunca, porque quem fala mal do irmão, está escrito, fala mal da lei. E quando a gente fala mal da lei, queridos, a gente está literalmente como julgadores e não como cumpridores. Então eu e você somos chamados para preservar a unidade que Deus nos dá. Jesus disse: um reino dividido não subsiste, quanto mais um corpo com membros distantes uns dos outros. Em segundo lugar, é Jesus Cristo, por seu Espírito, que distribui os dons. Jesus capacita cada membro. Eu quero ler então os versos 7 a 10. Michele, coloca aí para nós. Vamos juntos, irmãos. E a graça... Jesus então é quem capacita a sua igreja. A igreja modelo, a igreja que Cristo quer que sejamos, é uma igreja que está debaixo dessa capacitação e não por escolhas humanas. Eu gosto de fulano, eu vou colocar fulano nessa posição. Eu gosto de cicrano, eu vou colocar cicrano nessa posição. Eu gosto daquele lá, não, irmãos. Não é a síndrome de Samuel. Samuel chegou e olhou os filhos de Jessé e disse: certamente está diante de mim o ungido do Senhor. Deu com os burros na água. Deus falou com ele: ô rapaz, ei Samuel, para rapaz, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Quem está no seu coração faz diferença.
Quem está na sua mente faz diferença. Quem está liderando a sua mente, a sua vida, o seu coração, faz diferença para Deus. Ele não está olhando se você está magrinho, se você está gordinho, se você está com o cabelo pintado, se está despintado. Não adianta, nada disso ele está vendo. Ele está vendo o seu coração. É o coração. É o coração. O coração é de onde partem todas as nossas decisões. A Bíblia vai chamar isso de saídas da vida. É o coração. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Não é isso que diz o cântico? Queridos, a paz que Cristo nos dá, não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é em relação às circunstâncias, dinheiro, saúde, posição, aí você tem paz. Essa é a paz do mundo. A nossa paz é o shalom, é apesar de tudo estar mal, você está com uma paz que excede todo o entendimento. Já sentiu isso? Uma paz inexplicável no meio da prova, né, Vivian? Paz. No meio da luta, paz. Você não explica, não tem explicação, você tem paz. Você tem angústia, né, pastor Moisés? Mas tem paz também, você não explica. Olha, eu não sei o que está acontecendo, eu estou em paz. O pastor Eliseu agora fez um exame e estávamos preocupados, e provavelmente ele também, na medida certa, não é para você ficar alienado, tá, irmãos? Não é para ficar alienado, você vai suar frio, notícias difíceis te deixam nervoso, né? Te deixa nervoso. No entanto, quando você para um pouquinho e deixa o Espírito Santo trabalhar, o desespero vai embora, a falta de esperança sai, e você é preenchido literalmente pela presença sobrenatural do príncipe da paz, que te faz caminhar no meio do deserto, no meio do fogo, no meio das águas. Você não afunda, você não queima, você vai passando pela prova. Você vai passando pela prova, porque Ele capacita. Todos recebem a graça. Charis, raiz da palavra carisma, que é o ministério, que é o serviço, que é o dom espiritual. Logo, ministério não é privilégio dos pastores, diáconos, líderes de louvor, nada disso, mas de todo o corpo, porque Deus está em todos, age por meio de todos. Então não é o pastor, oh, que pastor usado, olha que diácono maravilhoso, mas é você também tem a mesma unção, o mesmo poder, a mesma autoridade para agir aonde Deus te colocou. Todos precisam assumir o seu papel no corpo. 1 Pedro 2,9, só as mulheres. Vamos lá, mulheres, de pé, todas as mulheres, vamos lá, de pé. Deixa eu chamar aqui uma mulher, vem cá, Raquel, leia aqui, vem cá, amor, leia aqui com o microfone para sair na gravação lá. Vamos lá. Isso, vamos lá. Como a gente ensaiou em casa. Pode vir cá, menina. Eu, hein? Vai lá, só as mulheres. Pode vir aqui, filha. Ó, aqui do lado. Isso. O microfone só funciona aqui, ó. Isso. Foi. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Homens, uma salva de palmas aí para as mulheres. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, não é o pastor, não são os pastores, os diáconos, os líderes de célula, líderes de ministério, não são super-homens e mulheres, não. A Bíblia diz que todos nós precisamos servir, todos nós temos a mesma unção que Raquel acabou de ler com as mulheres. Vocês, porém, são um povo.
é um povo, é todo mundo. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. A autoridade de Cristo é o alicerce do ministério. Queridos, isso aqui é fantástico. Não é o cargo, é a autoridade de Cristo que está sobre a sua vida. Não é o cargo que te manda servir, não é o cargo que te dá poder, não é o cargo que te dá autoridade. O que te dá autoridade é o Espírito de Deus que está em você. A autoridade de Israel nos dias de Jesus não estava no Sinédrio, não estava com os fariseus, não estava com ninguém. O Espírito Santo estava no deserto com João, a autoridade estava com João. Simeão, já um ancião, quando viu o bebê, o Espírito Santo disse para ele: é esse aí. Ele falou: Senhor, despede o teu servo, meus olhos já viram a tua salvação. Aqueles que tinham poder e autoridade não tinham o Espírito de Deus, não falavam da parte de Deus, pelo contrário, perseguiam a obra de Deus. Então não pense que porque você tem uma função, e essa função é uma função X, A, B, C ou Y, que por causa disso você tem autoridade. Não é não, a sua autoridade no corpo de Cristo é porque você está nele e ele em você. Não é no grito, não é na força, é na autoridade. A Bíblia diz que não é por força nem mas pelo meu. Então não tem a ver com cargo, tem a ver com posição de Cristo. Estar em Cristo e Ele em você. Aí você tem a autoridade do céu para fazer aquilo que Ele quer. Cristo desceu, ascendeu, triunfou, venceu e deu dons. Tudo foi Ele. Assim sendo, a autoridade ministerial não vem de cargo ou função, mas do Cristo vivo, que capacita cada membro do corpo dele. Todos os membros do corpo têm o seu chamado específico para servir, e cada um deve fazê-lo com amor e atenção ao próximo, pois sem amor, nada aproveitaria. Os dons de governo, plantação, direção e consolidação do corpo. Cristo deu apóstolos. Aí, queridos, quando você olha para o texto bíblico, você vai ver que especificamente Matias, quando entrou no lugar de Judas Iscariotes, que havia traído e morreu, quando escolheram então entre José, chamado Justo, um homem fantástico, maravilhoso, mas não foi ele o escolhido, foi Matias. E esse Matias, depois ninguém nunca mais ouviu falar dele. Paulo entrou como 13º e foi quem escreveu 13 cartas. Na verdade ele escreveu mais de 13, mas 13 estão no nosso cânon bíblico. E nós sabemos que haviam alguns parâmetros, alguns princípios para estabelecer um apóstolo. Tinha que ser testemunha da ressurreição, tinha que ter andado com Jesus. Então hoje não tem como ter apóstolo. Amém, irmãos? O que nós temos hoje, no máximo mesmo, que é um dom espiritual, é o dom de apostolado, que é o plantador de igrejas, supervisor de igrejas, aquele que vai, o enviado. Mas apóstolo não dá, me desculpem aqueles que se intitulam, mas biblicamente não dá. Então apóstolos, fundamento missional, é missão, é plantação. Estes são os enviados para proclamar, batizar, plantar igrejas e supervisionar. A obra do ministério é integral e para isso temos os santos que consolidam. Vocês vão ver isso mais abaixo. Os profetas é a direção espiritual. A igreja é liderada pelo Espírito Santo, cabeça dela. A igreja reconhece sua liderança por meio da visão e centralidade da palavra de Deus. Se o pastor Cândido começar a falar o que não está na Bíblia, a não ser quando eu falo brincando assim com vocês, o que vocês vão fazer? No terceiro domingo de Heresias, capítulo 3, versos 7, 8 e 10. No terceiro domingo, o que começa a acontecer? Ozorimar é o primeiro. Pastor, o que está acontecendo? Isso aí não está na Bíblia. Aí Carissa, tio, o que é isso aí? Aí vem Rubens, pastor, o senhor está indo para onde? Aí vem Léo e fala assim, pastor, acho que já passou da hora de o senhor sair daqui. Sabem por quê, irmãos? Quem nos une é esse livro.
quem nos une de verdade é esse livro. Quem manteve essa igreja de pé, apesar de tantas lutas, esse livro. Porque irmãos daqui viram, olha, está dentro da Bíblia, eu posso não gostar, mas está na Bíblia. Louvai-o com palmas. Não gosto de palmas, mas o problema é seu, meu irmão. Está aqui. Louvai-o com palmas. Louvai-o com danças, com símbolos. Ah, mas está aí, está aqui. É igual aquela história do sujeito lá, né? Me prova que está na Bíblia. Aí o camarada abriu lá em Salmos. Louvai-o com palmas, com danças. Blá, blá, blá. Aí ele, está aí mesmo? Lê aqui. Aí ele leu. Aí ele falou assim, pode estar até aí, mas não devia estar. São estéreis, com todo amor e carinho. É a síndrome de Mical. Enquanto Davi adorava ao Senhor, derramava o seu coração, e dançava, e tocava, e ia para frente, ia para trás, ele estava ali numa adoração a Deus. A mulher dele era estéril, e ela falou para ele, e eu acho que a esterilidade maior dela era a falta de visão espiritual. Essa era a maior esterilidade dela, porque ela achava que Davi estava fazendo para aparecer, e ele disse, eu estou fazendo isso diante do meu Senhor. Sabe quem pode avaliar de verdade, quem aqui está adorando, de verdade? Sabe, o único? Deus. Só Deus. Não é o que você gosta, não é o que eu gosto, é como está o nosso. Deus olha o nosso coração. Eu conheço irmãos aqui seríssimos, e a maioria aqui graças a Deus, que não batem palma, mas são sérios, e são homens de Deus, que foram criados de uma maneira diferente. Amém, queridos? É um estilo, é um jeito, um levanta a mão, mas qual o problema? Nenhum. O problema é quando eu atribuo, quem levanta a mão é espiritual, quem não levanta, não é. Tá certo? Não. Quem é que está vendo o nosso coração? Senhor. Então nós estamos diante de quem? Do Senhor. Então quer levante a mão, quer abaixe a mão, quer aplauda, quer não aplauda, Deus está olhando o nosso coração. Agora, nós não podemos jamais julgar os nossos irmãos, em hipótese alguma. Então os profetas, e hoje em dia, não é, a dificuldade de se ter, ouvir profetas, como Ágabo foi profeta, e também as filhas de Filipe também, que tinham 4 mulheres lá que eram profetisas, e outros também que profetizavam, é que infelizmente hoje há muita manipulação. Eis que te digo, eis que vejo, no meio de pessoas sérias, que realmente são da parte do Senhor enviados para te falar uma coisa ou outra. Queridos, eu já recebi muito de Deus por meio de pessoas que foram usadas por Ele, falaram para mim e para Raquel certas vezes, e confirmou. Sabe como é que eu faço? Se o David chegar para mim e falar assim, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, eu recebo, guardo no coração. Se for bom, eu falo, Senhor, muito obrigado. Se for ruim, Senhor, tem misericórdia. Mas guardo no coração, não me desespero. Não me desespero. E todas as vezes que alguém falar, né, chegar para você e falar assim, olha, da parte do Senhor, receba, guarda no coração, não deixa, não perca a oportunidade não. Deixa no coração. Porque se confirmar, você vai dizer assim, isso veio de Deus mesmo. Como lá em 2013, né? Em 2013, estávamos lá em Valença, não uma cidade aqui no Rio de Janeiro, lá em Salvador, uma cidade do interior, e eu acabei de pregar num congresso de famílias. O irmão desceu lá da galeria, falou para mim e para Raquel, eu tenho uma palavra de Deus para vocês recebem? Eu falei assim, claro. E ele falou assim, olha, Deus trouxe vocês de lá para cá, e vai levar vocês para lá de volta. Em 2013 ele falou, eu e Raquel nos desesperamos? Não.
Ou ficamos, não. E em 2017 a gente estava chegando aqui. Confirmou ou não confirmou? Eu nunca mais vi aquele sujeito. Se eu visse hoje, eu não lembraria mais do rosto dele. Nunca mais tive contato. Não dei o meu telefone para ele, não me deu do dele. Você já teve experiência assim também? Alguém já falou para você alguma coisa da parte de Deus? Levanta sua mão assim, deixa eu ver se mais gente. Ah, que bom, que bom. Graças a Deus. Muita gente, irmãos. Porque se só o pastor falar, dá a impressão que o pastor que é... Não é. Tenho certeza que Deus já usou pessoas para falar com você. Me recordo da experiência de Marquinhos, né? Do pastor Marcos estava apontando. O pastor Marcos estava pregando e apontando para a igreja, mas Marquinhos eu entendia que era para ele. E realmente, né, Marquinhos? Foi um divisor de águas na vida dele. Profetas naquele período e hoje também, a igreja é liderada pelo Espírito Santo, reconhece sua liderança por meio da visão e centralidade na palavra de Deus, segue a liderança, não como imposição, mas em amor e obediência. Evangelistas é a expansão do reino, são aqueles que propagam a mensagem do Evangelho, manifestam o reino de Deus por meio da ação social, esportes, atividades que promovam Jesus. Aí nós temos aqui o sopão, temos as células, então os evangelistas estão nesse quadro. Agora vem a parte que um dia eu brinquei aqui com vocês vão lembrar. Pastores e mestres, cuidado e ensino do rebanho, são os chamados para cuidar daqueles que são alcançados pelos apóstolos e evangelistas, levam o rebanho à maturidade para que desenvolvam seus dons, desenvolvendo a maturidade. O evangelista vai lá na praça, prega a palavra, converte um monte de gente e ele bota dentro da igreja. O missionário passa por um lugar, já viu o missionário? Ele passa numa cidade, ganha um monte de gente para Jesus, vai embora e distribui pelas igrejas. Não é assim que eles fazem? Pois é, em uma mensagem ele tira as pessoas do mundo, depois o pastor fica 30 anos na mesma igreja tentando tirar o mundo de dentro das pessoas. E ele falou, né, um amigo falou assim, eu prefiro ser missionário, que eu prego aqui, prego lá e vou pregando, e as igrejas vão ficando com aqueles que precisam de cuidado, atenção, maturidade e crescimento. A igreja, ela é colocada na terra por Jesus exatamente para consolidar a obra do Espírito Santo. Quando alguém proclama, quando alguém evangeliza, quando alguém traz as pessoas para Jesus, é necessário ter uma igreja para que essas pessoas possam crescer e avançar. A função dos líderes: aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. À luz então de Efésios 4, a obra do ministério não é dos líderes, mas dos santos. Não é o pastor, não é a liderança que tem que fazer tudo, pelo contrário, nós estamos aqui para preparar vocês e estar com vocês, visualizar vocês fazendo as coisas. Não há nada melhor do que iniciar algo que depois alguém continuou. Eu falo isso sempre com relação ao perfil de servo. Não é? A primeira vez foi o pastor Marcos que a gente trouxe de Salvador para cá, depois trouxemos o pastor Marcelo e o pastor Assi, depois eu e o pastor Miguel demos o perfil de servo, depois eu passei para Claudete e Moisés, e eles tocaram o perfil de servo. Hoje já está a Natália e o Tiago, e estão melhores do que a gente que começou. Isso que dá alegria. E se a gente ficasse lá? Talvez hoje nem perfil tivesse mais, porque nós precisamos preparar, treinar e enviar. Isso que é o mais importante na obra pastoral. Atenção, os líderes treinam, o povo serve e Cristo é glorificado. Esse é o modelo de igreja que Deus tem para nós. O pastor não é o centro da igreja. A igreja é capacitada para o ministério. O pastor existe para treinar, servir de exemplo, motivar, não apenas para executar. Pastores doentes, enfermos, ficam porque ao invés de dar à igreja o ministério, o serviço, ele tem todas as chaves, todas, e quer liderar e dirigir todos os ministérios. Está errado. Não é assim que Deus espera que hajamos. A função primordial do líder, estamos chegando ao fim. Quem vai? O pessoal do louvor aí, vem aí, todo mundo, do jeito que vocês ensaiaram. Agradeço pela vida. Completando aqui, irmãos, a função primordial do líder
levar o corpo à maturidade. Você pode repetir isso comigo? A função primordial do líder: levar o corpo à maturidade. Prestem atenção, o povo lá é feio, eles vão subir bem devagar, vão ficar aqui atrás, mas olha para mim agora, prestem atenção. Se você chega numa mangueira, você está buscando uma manga, perfeito? Ok, chegou na mangueira, você quer uma manga. Agora, chegou lá, a manga está verde. Aí você olha do outro lado, tem outra mangueira, com manga madura. Aonde é que você vai ficar? Na verde ou na madura? Na madura. Amém? Você vai querer a madura. Ninguém vai a uma mangueira procurando manga verde, quer a madura. O propósito de Deus sempre é pela nossa maturidade, crescer. Eu era um quando cheguei na igreja, sou outro hoje. Agora, as mangas verdes vão amadurecer, sim ou não? Vão, no tempo próprio. Então, para gente madura, essa gente madura está pronta para encarar o ministério. Está firme, está forte, está pronto já. Aqui ainda não dá para dar a ele uma responsabilidade muito grande, muito forte, porque senão ele pode se perder. Com relação ao ministério, por exemplo, se você impor as mãos sobre um jovem ainda, você pode estar dando ao adversário uma munição tremenda, fortíssima, porque geralmente ainda imaturo, o coração dele se envaidece, fica orgulhoso, soberbo. Aí o que era uma promessa se tornou um desastre, porque não estava pronto para receber. Existem coisas, queridos, que Deus só vai te dar depois que você amadurecer, para que você não se perca. Receba essa palavra hoje. Há um tempo próprio para você amadurecer, para que então você possa estar em alguns lugares e alguns setores da igreja. Então a maior preocupação do líder não deve ser com o crescimento, mas com a maturidade. Nós, pastores, diáconos, líderes da igreja, precisamos cuidar das pessoas que estão à nossa volta, de tal forma que eles amadureçam e você saia e eles possam ser usados por Deus. Se você não sair de onde você está, se você é dono desse lugar aí, se você ainda não entendeu que você vai ficar com a folha, ela tem um ciclo. Ela nasce verdinha clara, não é? Verdinha clara, clarinha, né? Verdinha. Aí daqui a pouco a folha vai ficando mais verde, mas daqui a pouco ela vai amarelando. Aí você sabe que ela está perto de cair. Nós não precisamos nos tornar donos de posição nenhuma na igreja. Pelo contrário, devemos treinar pessoas, fazer discípulos, colocar no nosso lugar e ficar aplaudindo do banco. Olha lá, começou comigo, não sabia nada. Agora não sabe nada mesmo. Não sabia nada e agora também não sabe nada. Quem é que dá o crescimento à igreja, irmãos? Quem é? É Jesus. Por isso um pastor, uma liderança, ele não foca no crescimento, ele não foca nisso, porque isso aí é obra do Senhor, é de Jesus, é Ele quem dá o crescimento. O que é que nós temos que fazer? Semear muito, ter múltiplas sementes, células, tenda, sopão, Natal, tanta coisa para a gente fazer, são sementes. Quem é que dá o crescimento? Senhor, à medida que você semeia. Então, finalizando, metas da maturidade. Vamos comigo aqui, olha. Unidade da fé. Fé em quem, pastor? Em Jesus. Pleno conhecimento de quem, pastor? De Cristo. Estatura de quem? De Cristo. O caráter maduro de Jesus. É tudo Ele, é tudo nele. Igreja modelo não está centrada em personalidade, em programas, em pastor. Não.
Uma igreja madura está centrada em Cristo. E somos nós, pastores e líderes, que devemos levar o povo para Cristo, para a maturidade em Cristo. Imaturidade produz instabilidade. Verso 14: pessoas imaturas são enganadas facilmente, vivem de modismos, tornam-se vulneráveis a falsos mestres. Queridos, quanta gente enganada, porque é imatura, não conhece a Bíblia. Aí o sujeito lá é carismático, fala uma coisa, todo mundo vai fazendo, depois que vê que deu errado, depois que vê que caiu no vazio, depois que vê que não tem como se sustentar. Crescimento saudável acontece em verdade e amor. Igreja madura tem compromisso com a verdade, prática de amor. Esses dois movimentos. Igreja é movimento prático, espiritual. E em último lugar, Cristo é o edificador da sua igreja. Homem nenhum, nem Pedro, nem Paulo, nem eu, nem você. Foi ele quem edificou essa igreja há 109 anos, por meio do missionário William Edwin Entminger, com a sua família, cujos filhos morreram aqui, tiveram uma doença aqui, na época a malária não tinha cura, morreram aqui. Ele sepultou os filhos aqui, e ele disse: eu não volto para os Estados Unidos enquanto eu não cumprir a obra aqui. Há uma história por trás dessa igreja, e nós estamos entrando nessa história. Todo o corpo bem ajustado, conectado, funcionando, crescendo em amor. Se Jesus está, seu Espírito está movendo também. A maturidade da igreja é um corpo inteiro funcionando, não apenas um pastor ou uma liderança, mas todos. O modelo de igreja para hoje já está definido pelo edificador dela em Efésios 4, versos 1 a 16. Esse é o modelo de igreja que queremos ser.